Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso prático de jejum. Um curso que, se você aplicar os ensinamentos que estão sendo transmitidos, pode transformar completamente a sua vida. Vamos estar dando seguimento aqui, quero compartilhar com você mais uma vez o meu slide. E a gente vai falar hoje sobre os tipos de jejum bíblico. Então aqui, deixei que só existe apenas um tipo de jejum claramente descrito nas Escrituras. O jejum onde a intenção é se humilhar diante do Senhor devido à sua condição miserável de pecador e buscar perdão e transformação real em seu caráter para uma novidade de vida, né? A gente tem um estudo muito interessante dentro desse assunto, que é o de Isaías 58, que inclusive é utilizado para falar que esse tipo de jejum, de você se abster de alimento, ele não deve mais ser aplicado, né? Não deve ser mais praticado. Mas em relação a esse texto aqui, perdão, a gente tem, aqui eu quero abrir, fazer aqui improvisado, né? Não estava esperando aqui, mas eu quero compartilhar com você uma menção, né, de Tiago, nosso querido irmão Tiago, e ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 8, na verdade isso é um convite ao jejum, né? A gente vê aqui, ó, você vai abrir aí na sua Bíblia, você vai ler assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, é um convite ao jejum. Mas em que sentido? É um jejum para uma porta de emprego? É um jejum porque eu preciso casar? Tudo isso é importante. Um emprego para você se sustentar, para você pagar suas contas, para você honrar os seus compromissos, um casamento para você desfrutar e também servir, né? Geralmente quando a gente pensa em casamento, a gente pensa só no desfrute, mas na verdade é uma condição, como qualquer outra conexão que a gente faz, exige um serviço, né? Existe um atender, né? Que a gente não está... a conexão intrinsecamente ela envolve um outro ser, uma outra pessoa, uma outra coisa, né? Então, seja lá com o que for, você tem, por exemplo, um equipamento, um eletrodoméstico dentro de casa, se você não cuidar dele, ele não vai poder te atender quando você precisar, né? Se você tem uma bicicleta, um automóvel, se você não fizer a manutenção periodicamente, ele pode te deixar na mão no momento importante, né, que você estiver utilizando ou que você queira utilizar, e ele não vai funcionar. Por quê? Porque a gente deve atender em toda conexão. A gente atende, a gente serve, né? A gente faz a manutenção, a gente procura identificar quais as necessidades desse objeto ou desse ser alvo da minha conexão. Então, isso é importante para que a gente possa aí, e aí, consequentemente, desfrutar do que aquela pessoa, do que aquele relacionamento, do que aquele objeto, seja lá o que for, do que aquele ambiente até, ele pode nos proporcionar. Então, aqui, a gente percebe que, como, né, tendo como base aquilo que a gente já estudou sobre o jejum, que ele está ligado ao dia da expiação, que está ligado a pecado, sacrifício, expiação, arrependimento. Então, o que a gente vê? Que o jejum ele deve ser uma expressão de um reconhecimento da nossa natureza. Tem uma declaração do apóstolo Paulo muito interessante em Romanos 7,18, e ele fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu tento realizar o bem, mas eu não consigo. É isso que Paulo declara em Romanos 7. Então a gente vê que, na verdade, essa declaração, né, para não dar margem aí a falsas, né, interpretações, essa condição que Paulo mostra, a gente vê que pelo capítulo 8, ela não é uma condição do Paulo convertido,
mas ali ele está se colocando como ele tinha esse tipo de escrita, né? De jeito para escrever, né? Ele se colocando como. Tanto ele se colocava como outra pessoa, como em outro período, né? Como nesse caso de Romanos 7. Ele se colocando como se vivendo em outro período onde ele era fariseu, período onde ele buscava atender às expectativas de Deus através do seu esforço, através da sua dedicação, né? E o fariseu, assim como muitas pessoas até hoje, não só em Israel, mas até mesmo dentro da igreja, procura isso. Né? Eu vou alcançar o favor de Deus, eu vou alcançar a aprovação de Deus através de um esforço, através da obediência e tal, para alcançar esse relacionamento. Primeiro, né, a ordem, na verdade, que havia na mente do fariseu, principalmente, era: eu obedeço a Deus e aí eu tenho um relacionamento com ele. Eu obedeço a Deus e aí eu sou aprovado por ele. Mas, na verdade, não. Porque a gente entendeu pelo Novo Testamento, pelos ensinos dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, que essa aprovação ela vem pela graça. Essa justiça que a gente tanto busca às vezes, né, ela não é nossa, é de Cristo, que deu de presente para nós. Ele viveu com perfeição. A expectativa de Deus ela é muito grande, a exigência de Deus é muito grande. Qual é a exigência de Deus? É a perfeição. O que diz o Antigo Testamento? Se você cumpre, você será salvo. Ou seja, se você cumpre com todos os mandamentos, você é salvo. Se você erra em alguma coisa, você não é. Você perde o acesso. Então, a gente vê o quê? Que Jesus ele veio para cumprir toda a justiça, ele andou perfeitamente nessa terra, cumprindo com todos os mandamentos, e no pacote de bênção da salvação vem essa justiça. Então não é porque eu dei uma cesta básica, que eu atravessei a velhinha na rua, porque eu ajudei o irmão numa situação difícil, ou qualquer outra situação, que isso vai me tornar mais favorável ou menos favorável. Agora, então, Fábio, então quer dizer que eu posso ver de qualquer maneira, que Jesus cumpriu por mim, então eu não tenho mais compromisso com a verdade. É aí que se encontra a mudança dessa dinâmica de relacionamento com Deus. Enquanto o fariseu ele pensa que obedecendo a Deus ele se achega a Deus, a gente entendeu o quê? Que a gente se achega a Deus e aí depois a gente tem condição de obedecer, conforme Romanos 8 diz, né? Paulo ele fala: agora a lei do Espírito de vida me livrou da lei da morte e do pecado. Então, onde há o Espírito, conforme Paulo também diz na carta aos Romanos, onde há o Espírito, aí há a liberdade. Né? Então, onde há o Espírito, há a condição, de fato, da gente viver de um modo agradável a Deus. Como que os mandamentos foram resumidos? No amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, né? O amor a si mesmo, que você ama ao próximo como a ti mesmo. Então você não pode dar, você não pode oferecer aquilo que você não tem. Então o amor a Deus, acima de todas as coisas, o amor a si, o amor ao próximo. Assim ficou resumido. E como que a gente pode amar de fato alguém? Romanos 5,5 traz essa resposta. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora a gente já vai começando aqui, ó, a falar sobre Espírito Santo, capacitação de obediência, porque o que adianta todo ano o povo, por exemplo, como aqui no caso no dia da expiação, todo ano o povo ele está ali, ele está envolvido, né, em todo aquele processo ali expiatório, mas não há uma mudança. É o que diz aí 58. Não, vocês estão jejuando, mas não tem mudança. Vocês estão jejuando, mas vocês não estão olhando para o próximo. Então, tem alguma coisa errada. Então, qual é a finalidade? É que o jejum, ele ele faça com que a gente tenha uma nova natureza, que Pedro diz, chama de natureza divina. Então, como é que isso acontece? Fábio, então é só eu ficar um período sem comer que eu vou ter essa nova natureza? A gente vai ver isso detalhadamente no decorrer de todo esse curso. Tá? E aqui eu vou dar uma pausa para a gente poder dar continuidade a essa quarta aula, tá? No próximo slide, onde a gente vai
se aprofundar mais um pouco em relação aos tipos de jejum, tá? É importante, como eu disse no início, que você veja, reveja, né? Ou seja, você vai refletir, você vai, né, degustar esse conhecimento que você está recebendo, para que você realmente aí não só pratique, não só tenha os benefícios, mas a intenção é que você seja mais um elo nessa corrente, que essa corrente ela venha se expandir, né? Assim como eu estou aqui com muita satisfação transmitindo esse conteúdo para você, porque eu sei que vai ter um efeito positivaço na sua vida, eu também desejo que você se torne um canal de bênção e passe esse ensinamento para outros, né? Então, Deus te abençoe. Nos vemos na segunda parte dessa quarta aula.